Bom sábado, igreja. A gente já poderia ir para casa, porque depois dessas alabanças, desse louvor, a gente já recebeu parte do pão espiritual que a gente precisava. Agradeça. Que mensagem profunda. Que mensagem tão simples, mas tão profundo. Agradeça. Agradecer a Deus pelo sábado, amém? Agradecer a Deus por estar com vida, por ter saúde, por ter um sustento, por ter um lar, por ter uma família, por ter pessoas por perto. E também agradecer por ser parte de uma família espiritual, amém? Eu me sinto muito feliz hoje de poder compartilhar com minha família espiritual aqui, nessa amada igreja de Atlanta. Mas também estou muito contente, estou muito feliz por estar com minha mãe aqui também, né? Com 82 anos, ela viajou sozinha desde o Chile para estar aqui conosco nesses 3 meses, e também com minha esposa e a minha filha. Estou muito feliz de poder ver vocês, de poder ver amigos queridos, família espiritual amada, e que Deus possa nos abençoar nessa manhã, amém? Que Deus possa nos dar o Espírito Santo e nos encher com a presença dEle. A presença de Deus traz cura. Tá bom, vamos repetir, tá? Isso nunca aconteceu. A presença de Deus traz cura. Amém. Se você acredita, você vai receber. É assim. A Bíblia fala que a fé é a certeza disso que você não vê agora. Se você acredita que você vai receber essa cura que você por tanto tempo tem procurado, você vai receber. Amém? Amém. E assim, nessa manhã que a gente vai clamar a Deus, vai pedir que Deus possa nos trazer essa cura. Hoje é o sábado de mordomia. Mordomia é todo de Deus e a minha resposta com meu todo. Todo de mim é resposta ao todo de Deus. Mordomia é consagração absoluta a Deus. Mordomia é consagração completa ao céu. E a Bíblia fala de um conceito de mordomia bem interessante no livro de João. E eu quero que a gente possa abrir as nossas Bíblias no livro de João. E com as nossas Bíblias abertas, ou com nossos smartphones ligados, vamos a orar, vamos pedir perdão por nossos pecados. Você precisa pedir perdão ou não? Não? Eu preciso pedir perdão. Preciso que Deus me limpe para receber a sua mensagem de forma direta. Sabe, irmão, muitas vezes a gente não recebe a mensagem de Deus porque a gente não tem um coração limpo, não tem um coração puro. A gente muitas vezes não recebe a mensagem de Deus porque a gente tem muito preconceito. E a gente vai hoje orar com a nossa Bíblia, pedindo perdão por nossos pecados e pedindo a Deus que Ele possa nos limpar de qualquer preconceito, para que a mensagem dEle possa ser uma semente numa terra fértil. Amém? Amém. Vamos a orar. Senhor, nosso Deus, com as nossas Bíblias nas nossas mãos, com a Tua Palavra, Pai, na nossa mão, em sinal de humildade diante de Ti, queremos pedir perdão por nossos pecados, Pai. Pai, você nos conhece melhor do que nós mesmos. Você sabe, Pai, que muitas vezes a gente peca até com o pensamento. E é por isso, Pai, que agora, ao abrir a Tua Palavra,
queremos pedir que os nossos pecados sejam perdoados, que os nossos pecados sejam deletados da nossa folha de vida, que a nossa folha hoje fique limpa para receber palavras de vida. Pai, quero pedir humildemente que se tem aqui na tua igreja, no teu templo, algum espírito que se infiltrou, que não provém de ti, que provém do mal, que você possa tirar ele fora nesse momento, Pai. Senhor, que nesse lugar, que nesse santo templo, nada que não provenha de ti possa habitar. Nos proteja, Senhor, porque a gente sabe que quando a gente abre tua palavra, o diabo treme. Nos proteja e nos perdoe. Por Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito de João, como ele escreve a sua experiência com Deus, com Jesus, né? Eu gosto muito de como ele descreve, porque João não era um homem muito educado, não era um homem muito fino para falar, né? Ele falava como ele achava que era, né? E eu gosto muito dessa humildade e dessa sinceridade que ele tinha ao descrever o que ele viu. Eu amo e louvo a Deus pelas pessoas sinceras de coração. Porque no mundo tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas sinceras de coração e tem pessoas que aparentam ser sinceras. Eu sei e eu acredito que você conhece esses dois grupos. E pode ser que você seja um deles, do segundo grupo. Então, não pensa no seu irmão, pensa em você mesmo. Procure você ser sincero de coração. Procure você ser a mesma pessoa que você aqui na igreja, na tua casa. É um desafio, né? Porque não é fácil. Porque parece que quando o pôr do sol da sexta-feira vem, parece que tudo se reveste de santidade. Mas o pôr do sol do sábado vem e a festa começa de novo. A realidade. Parece que é assim. Procure ser sempre igual. Procure ser sempre igual. Não sempre ruim, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Sempre um filho e uma filha de Deus. E João era assim. João era simples, mas muito sincero no que ele acreditava, no que ele viu. E eu gosto muito do livro de João, porque ele apresenta contrastes. Eu agradeço pela aguinha aqui. Saúde. Eu gosto muito desses contrastes que João apresenta no livro, porque João parece que era muito de descrever encontros de Jesus com as pessoas. João gostava de descrever encontros, de descrever detalhes, como Jesus atuou como uma pessoa, como Jesus atuou com essa outra. Parece que João era uma pessoa que queria ser escritor. E eu gosto muito de... Vocês lembram que no capítulo 4 tem um encontro que a gente já falou aqui, queira Deus que você possa lembrar, né? A gente já falou da mulher samaritana, lembra? Já falou da mulher samaritana. E parece que esse encontro foi tão interessante, mas antes desse encontro, no capítulo 3, a gente tem um encontro agora com um homem. Quem que era? Nicodemos. Você viu quão diferente foi o encontro? Eu estou sem relógio. E isso é perigoso. Porque eu vou para lá.
Então, se me pudessem pôr alguma... Tá, obrigado. Obrigado. Esse encontro é tão lindo. Esses dois encontros são tão diferentes. Um é com o homem e outro com a mulher. A mulher se encontra com Jesus de dia ou de noite? Quando foi? No meio-dia. Nicodemo, quando foi? Interessante, na noite. O encontro com essa mulher não foi marcado. Aconteceu. Lembra que a mulher estava fazendo o quê? Lembra? Água, pegando água. E o encontro com o homem, com Nicodemo, foi marcado. Foi marcado. Além disso, a mulher era uma mulher simples. Era uma mulher muito simples. Nicodemo, quem era? Um homem importante dentro dos judeus. Também a diferença maior que eu posso dizer, né, é que quando a mulher samaritana se encontra com Jesus, depois desse encontro ela sai pregando diretamente. A mulher era parece que uma característica das mulheres, né, que gostam de falar o que elas sentem, né? E a mulher recebeu Jesus, sentiu Jesus na vida dela e foi falar com todo mundo. Lembra, né? Lembra dessa frase que eu amo essa mulher, porque ela era muito sincera. E ela falou: olha, eu vi um homem, eu estive com um homem agora que me falou tudo que tinha feito. Lembra? Porque Jesus falou: vai chamar a teu esposo. E ela falou: esposo? Não tenho esposo, Senhor. Ela achou que... Ela se apresentou como uma dama respeitável. Não tenho esposo. E Jesus falou: é verdade. Você não tem. Porque você teve 5 já. E o que tem agora não é teu, é de outra. E ela foi, depois desse encontro, ela foi. Falou: esse homem me falou tudo que tinha feito. E as pessoas perguntavam: mas as pessoas que conheciam ela, tudo? Porque já conheciam a fama dela, né? 5 e um 6, né? Não era coisa de esconder, né? Você pode esconder 1, 2, mas 6. Então você perguntava: mas tudo? Tudo. Me falou tudo que eu já fiz. E esse deve ser o Filho de Deus. Olha que testemunho. Mas com Nicodemo foi um pouco diferente. Nicodemo tomou 3 anos para começar a pregação dele, depois desse encontro. Parece que os homens, parecerá ser que os homens precisamos um pouco mais de tempo para digerir as coisas, né? Parece que os homens como que pensamos mais. Vemos os prós e os contras antes de atuar. Isso é bom, mas às vezes não é muito bom. Porque às vezes quando a gente se decide por algo, pode ser tarde. Eu falo para os homens aqui: quantas vezes você já perdeu alguma oportunidade por você pensar muito? Não, ainda não sei, não tenho certeza, tenho que pensar, e passou. Sim ou não? Algum trabalho, algum estudo, ou até alguma companheira de vida, né? Parece que somos tão diferentes que João quis retratar essas diferenças entre os homens e as mulheres. Mas hoje a gente não vai falar sobre a mulher samaritana, vai falar sobre Nicodemo. Sobre esse homem que foi de noite. E eu quero que a gente abra
no capítulo 3 do livro de João, verso número 1. E aí, no verso número 1, João já começa dando uma descrição de quem que era Nicodemos. E ele fala assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E verso 2 fala assim: ele veio à noite e diz, como diz a sua versão? Rabi, que significa mestre. Tem algumas outras versões que falam mestre. E fala, olha que interessante, diz: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Mestre, Rabi. Quando Nicodemos fala para Jesus, mestre, Nicodemos era um cara importante dentro dos judeus. Ele era uma pessoa que tinha autoridade. Tinha autoridade para falar sim e tinha autoridade para falar não. Era uma pessoa que tinha autoridade para discernir. Discernir, fala? Discernimento, né? Discernir. E no povo judeu, para você ser chamado mestre ou rabi, você tinha que apresentar provas. E essas provas tinham que ser acreditadas religiosamente. Tinha todo um protocolo religioso, né? E essas provas tinham que ser acreditadas religiosamente por 3, olha que interessante, por 3 pessoas importantes dentro do povo. Olha que interessante, porque que Nicodemos chame a Jesus de Rabi, de mestre, não é pelo acaso. É porque ele estava falando: olha, eu sou um cara importante aqui, né? Eu tenho autoridade e eu reconheço as tuas obras. Eu posso te chamar e posso te reconhecer como mestre, como Rabi. Eu te dou as minhas credenciais e eu posso assinar. Eu posso acreditar que você é um mestre. Quero que você tenha na mente esse detalhe, porque esse detalhe é muito importante para o que acontece na história logo. E verso 3. Verso 3. Em resposta, olha a resposta de Jesus. E aí está o verso 3. Muito obrigado. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu posso imaginar a cara de Nicodemo como meio... O quê? Porque imagina, ele fala: eu reconheço que você é um mestre, que é um rabi. Eu sou Nicodemo e eu reconheço que você é um rabi. E Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É como que começaram a falar maçãs e Jesus responde melancia. Entende, né? É como... eu acho... E o relato dá a entender que Nicodemo não entendeu o que estava acontecendo. Essa resposta dele, de Jesus, para Nicodemo foi como... Por isso que no verso 4, ele pergunta assim, Nicodemo: ok, nascer de novo. Mas como um homem pode nascer de novo já sendo velho, né?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Como que... Eu acredito que Nicodemo estava entendendo que Jesus queria falar uma coisa, mas usando outras coisas. Porque Nicodemo já conhecia quem Jesus era e como Jesus falava. Mas ele não estava entendendo o que Jesus queria comunicar. Nicodemo ainda não estava entendendo o que Jesus queria falar. E no verso 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora já Jesus começa a falar um pouco mais diretamente. E no verso 6, diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7 diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, nesses versos, quando Nicodemo recebe essa mensagem, ele fala: mas como assim? Como que um homem vai nascer de novo? Eu não estou entendendo. E é verdade, porque não era que Nicodemo estava se fingindo de doido. A gente algumas vezes, como que quando recebe uma mensagem, se finge meio de doido. Fala sério, irmão. É uma ferramenta que a gente usa quando a gente não quer receber alguma mensagem. E tem pessoas que são surdas ocasionais, né? Escutam o que querem escutar, né? Eu conheço alguns desses assim, né? Que tem algumas... mas tem quando tem fofoca, nossa, meu, ouvido... Eu ia passando, indo para o banheiro e escutei esses dois falando isso. Mas você tem problema de ouvido? Como eu escutei, claro. Mas sério, olha, o ouvido é bem assim, interessante, porque algumas vezes se agudiza, outras vezes não, né? Quando tem mensagem de Deus, parece que eu não estou escutando, não estou lendo bem, não estou entendendo isso aqui. Mas tem uma fofoquinha gostosa, escutei, detalhes. Interessante. Ele não estava se fingindo de doido. Ele não tinha entendido. Porque Nicodemo ainda não estava preparado espiritualmente para receber. Irmão, amigo querido, família, a gente não pode receber coisas espirituais se a gente não é espiritual. Amigos, por isso que você fica entediado na igreja. É por isso que às vezes a gente fala: ai meu, de novo pregação, e quando que a gente... É porque você não está sendo espiritual, porque você não está... É porque você não está respirando espírito na sua semana. Irmão, é óbvio que se você na semana não tem a sua relação com Deus, a sua devoção pessoal, é óbvio e é claro que você vai ficar entediado na igreja. Que 30 minutos de pregação, 30 minutos de escola sabatina vão ser uma eternidade para você. É óbvio, porque você não tem costume de estar na presença de Deus. Irmão, eu quero ser... Eu estou falando isso diretamente. Não fica ofendido, não fica chateado. Me convida de novo, tá? Continue me amando, mas é verdade. Mas é assim, irmão. Desculpa se eu estou falando muito
muito direto, mas é verdade, irmão. A gente não pode estar na presença de Deus 30 minutos na igreja, 2 horas na igreja. E por quê? Por que eu fico assim na igreja, eu quero sair, ir embora? É porque você na sua semana não é um filho de Deus, irmão. E é porque você é um adventista do 7º dia. Só do 7º dia, entende? E alguns só do 7º meio-dia, né? Porque saem da igreja e esquecem. A gente tem que ser adventista os 7 dias da semana, irmão. A gente tem que ser filho de Deus os 7 dias da semana. Por que, Senhor, não posso entender a tua mensagem? É porque a gente não está acostumado a passar tempo na presença de Deus. Eu quero te fazer um chamado, não é o apelo final agora, ainda. Mas se você ainda não tem a sua relação com Deus, eu te faço um convite, começa aos poucos. Não vai ler todos os livros de Ellen White em uma semana, toda a Bíblia. Não, começa aos poucos. Começa orando um pouco mais. Começa assistindo alguma música no YouTube. Começa ficando mais tempo na atmosfera celestial. Começa aos poucos. E vai ver que quando você começar, a tua vida vai ir precisando de mais e mais e mais. E depois vai chegar um momento em que o dia sábado vai ser a coronação desses momentos que você já passou durante a semana na presença do Rei. Nicodemo não estava pronto ainda. E ele não tinha compreendido o que realmente Jesus queria falar. E no verso 9, ele pergunta de novo: mas como pode ser isso? Como pode ser isso? Como pode suceder isso? E Jesus aí lhe fala assim, no verso 10, você é mestre em Israel. Olha, essa versão está muito boa. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Estranho, né? Porque lembra que Nicodemos cumprimenta a Jesus falando: eu sou Nicodemo e eu reconheço que você é um rabi. Lembra, né? Eu te credencio e te acredito. Só precisa de 2 mais, porque um já tem, né? Lembra, eram 3 para acreditar que uma pessoa era um rabi. E Nicodemo era um. Eu te acredito como rabi, como mestre. E agora Jesus fala assim: mas cadê as tuas credenciais? Você não estava me credenciando como rabi? E você não entende algo tão simples como a salvação? Cadê as tuas credenciais? PhD, mestrado, todos os títulos, os graus acadêmicos, perante do Rei de Reis, é nada. Eu não estou em contra da educação, para nada. Se você tem um sonho de estudar, de ter seu PhD, seu mestrado, amém. E eu vou torcer por ti, vou orar por ti. Mas nunca esquece que o PhD que você precisa tirar, que precisa sacar, deve tirar, é o PhD do céu, é o PhD da salvação. Porque aqui tem uma prova direta que não tem título. Não tem título que te faça compreender as coisas espirituais. Não tem título.
que te faça ter um grau maior no céu. E Jesus pergunta isso: e tu não és mestre em Israel? E não compreende algo tão simples? Às vezes a gente quer credenciar a Deus, quer dar credenciais humanas a Deus. Algumas vezes a gente acredita que a gente tem o poder de dizer para Deus: Deus, você vai ser meu Deus. Você pode ser Deus na minha vida. A gente crê que com a nossa credencial humana, a gente pode acreditar a Deus. Acreditar, entenda? Acreditar, certo? Dar crédito a Deus. Dar crédito a Deus. E não é assim, irmão. Porque Deus é Senhor eternamente. Deus é Senhor eternamente. Posso escutar um amém? Amém. Deus é Senhor eternamente. E eu louvo a Deus por isso. Irmão, líderes da igreja, anciãos, diáconos, diaconisas, tesoureiros, pessoas a cargo da igreja, pastores, aqui a gente tem pastores também. Irmãos, amigos, família, os teus títulos, os teus graus não te credenciam como uma pessoa com um discernimento espiritual maior. O único que pode me dar um discernimento espiritual e ser espiritual é a minha relação com Deus. É passar tempo com Ele. É ter relação com Ele nos sábados. Irmãos, tem um ditado no Chile que fala: na noite todos os gatos são pretos. Na noite você não distingue se o gato é amarelo, branco. Na igreja, o sábado de manhã é assim. Você não distingue pecado, irmão. Aqui só santidade na igreja. Só santidade na igreja, irmão. Somos todos santos, puros. Irmão querido, eu quero falar de novo isso, porque eu acredito e sinto que isso é importante e é o que a gente precisa, é o que eu preciso entender. A minha relação com Deus não pode ser remetida a um sábado de manhã. Amigo, irmão, se você vem no sábado na igreja, aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Mas você não pode cimentar, basear a sua relação com Deus por um culto. Isso não existe, irmão. Se você está nessa, você está direto a morrer espiritualmente, irmão. Porque aqui é o que sempre a gente tem falado, né? Uma pessoa que se alimenta uma vez por semana e come um dia e depois tem 6 dias e meio pela frente, não come nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar doente e vai morrer. É a mesma coisa que acontece aqui na igreja, na nossa igreja, que acontece no mundo cristão, nos crentes. Irmão, você precisa ter a sua relação diária com Ele. Você precisa escutar uma música diferente. Irmão, não é possível que a gente só escute música cristã os sábados. E no carro, que a gente tenha qual que é o tipo de música, outro tipo de música. Sertanejo, está bem, sertanejo é interessante, né? Mas não sempre, irmão. O dia inteiro. E cadê Deus na sua música? Cadê Deus no seu carro?
Tá, eu gosto de música romântica. Eu não gosto, tô falando assim. Eu gosto da música romântica, né? Tá, escuta, amigo. Eu não vou te condenar, julgar. Mas, amigo, cadê Deus? O dia inteiro. E cadê a música que alaba a Deus? Cadê a música que eleva o teu espírito? Cadê essa música? Tá, eu gosto de podcast. Tá, porque eu quero uma high performance e quero ser super desenvolvido no meu trabalho. Legal, escuta esses podcasts. Você precisa crescer, você precisa ser cabeça e não cola. Cola, fala não. Cauda. Uma nova palavra, eu não sabia. Você precisa ser cabeça no mundo. Mas, amigo, também escuta uma pregação, né? Não pode ser tudo terrenal, irmão, na tua vida. Você precisa um pouco do Espírito. Você precisa de alguma coisa espiritual no teu dia a dia, irmão. Faz essa introspecção, faz essa avaliação na tua vida. Quanto do teu dia a dia é de Deus? Quanto do teu dia a dia é de Deus? Quanto do teu dia a dia é da eternidade? E quanto do teu dia a dia é terrenal? É por isso que a gente não compreende as coisas espirituais. É por isso que muitas vezes a gente tem muita dificuldade para compreender. E Jesus, no verso 11, fala assim: assegura-lhe, em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que hemos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 12, por favor. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Verso 13, please. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, olha esse verso. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nesse momento, Jesus estava se revelando a Nicodemo. Estava falando: esse Messias que vocês esperam, sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou o Jesus, o Cristo, ungido. Sou eu. E eu vou ser levantado para que todo quem me crê possa ter a vida eterna. E o seguinte versículo vocês já conhecem, né? Todo mundo conhece. O versículo 16. Vamos ler todos juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos dizem amém por isso? Amém. Deus é bom. E Deus deu essa oportunidade a Nicodemos de conhecer Ele. Eu sou esse Messias que você estava aguardando, que você prega, que você estuda. Esse Messias que vocês, o teu povo, os judeus, esperam, sou eu. E eu vim aqui para trazer vida, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer restauração para a tua vida e para os teus. E essa mesma mensagem, meu querido irmão, é para você hoje. Nicodemos, quando Jesus morreu,
Nicodemos começou o seu ministério. Lembra o que fez Nicodemos? O que ele fez? Ele juntou que coisas? Aromas para cobrir o corpo de Jesus quando ele morreu. Em um ato de humildade, em um ato de ser. Esse encontro que a gente teve 3 anos atrás, eu ainda lembro. E esse encontro, quando você me diz que você veio para trazer vida eterna, eu criei nesse encontro. E hoje eu estou pondo esses aromas para lembrar que eu sou teu filho e vou ser salvo. Esse ato maravilhoso de Nicodemos, quando Jesus morreu, foi o maior ato de humildade que uma pessoa como ele teve na história. E eu quero te fazer um apelo hoje. Eu quero finalizar esse sábado, esse culto hoje, pedindo a Deus pela nossa salvação. Porque a gente acredita, irmão, que a gente não é uma vez salvo, sempre salvo, né? A gente não acredita isso. A Bíblia não fala isso. Isso é uma teologia, uma teoria que a gente não acredita. A gente acredita que a salvação é diária. A gente acredita que dia a dia eu preciso da salvação de Deus. E eu quero orar hoje pela nossa experiência cristã, irmão. A gente precisa de Deus. A gente precisa ter um encontro com Jesus, irmãos. A gente precisa começar a pensar nas coisas espirituais um pouco mais. Irmão, o tempo é curto. Se os nossos olhos pudessem se abrir e a gente pudesse ver o relógio de Deus, a gente saberia que o tempo é curto e que Jesus está voltando. E o que a gente está fazendo por isso? Sabe por que a pregação da nossa igreja está cada vez mais fraca? Estou falando não dessa igreja, a igreja em geral. Cada vez está mais fraca. Porque a gente não está convencido de que essa mensagem é real. Quando a gente está comprometido e convencido com algo, a gente tem fogo no coração. Irmãos, você lembra quando você acreditou por primeira vez? Como era a tua relação com Deus? Quando você creu, acreditou no começo da tua vida. Como era quando você abria a tua Bíblia e você passava horas recebendo o pão de vida? Lembra esses momentos? Como eram esses dias da semana quando você queria falar para alguém e você falava: Jesus, põe no meu caminho alguma pessoa que precise da tua mensagem. Eu quero ser um instrumento teu. Mas muitas vezes isso já acabou. Isso se perdeu. Ficou no passado, na história, nas experiências. A gente precisa de um reavivamento, irmãos. A gente precisa de uma reforma. E esse é o apelo que eu quero deixar hoje. A gente precisa voltar para Jesus. Eu não sei quantos daqui hoje estão com o coração quebrado. Mas eu posso falar que eu conheço algumas histórias de vocês. Eu conheço histórias da minha família, conheço a história da minha mãe, da minha esposa, conheço a minha história. E sabe, irmão, eu preciso de uma restauração. Eu preciso que meu coração seja
costurado de novo. Porque está em pedaços. Muitas vezes nossos traumas, as nossas experiências traumáticas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tristezas nos impedem de compreender o que é espiritual. Eu não conhecia a vida de Nicodemo nesse momento. Não sei o que estava passando pela mente dele quando ele fez esse appointment com Jesus. Quando ele marcou essa cita com Jesus. Mas eu conheço minha vida. Eu conheço que preciso de ter uma cita, um appointment com Jesus. De noite, de dia, não importa. Eu preciso a Jesus. Quantos aqui hoje precisam a Jesus? Quantos aqui hoje querem falar: Jesus, eu preciso tanto de Ti, que seja de noite, seja de dia, mas por favor, eu quero estar, que seja um minuto na Tua presença. Eu quero falar isso hoje para Deus, porque já chega de ir longe de Deus. Chega. É hoje o momento. Vamos voltar juntos para Deus? Vamos voltar juntos para Jesus? Vamos nos reconsagrar? Quero que você feche os seus olhos e ore a Deus enquanto a música continua. E fala para Deus o que você sente. Fala para Deus onde que a tua vida está. Ele sabe. Mas Ele quer te escutar. Onde você está hoje? E pede de coração, com fé: Jesus, eu quero voltar para Ti. Eu quero ter esse appointment contigo. Eu quero ter essa cita de noite, de dia, no meio-dia, não importa, mas eu quero Te ver, porque eu quero voltar a me consagrar a Ti. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus em tranquilidade. Santo Deus, carinhoso Pai, nesse momento, Deus, o nosso coração se achega a Ti para encontrar paz, para encontrar cura, para encontrar restauração e para encontrar um reavivamento. Pai, Nicodemo foi um exemplo de que você pode mudar vidas, ainda que a gente esteja cheio de preconceitos. Você pode transformar, pode curar, pode restaurar qualquer coração. E é por isso que nesse momento, Pai, quero apresentar a Tua igreja diante de Ti, a Tua igreja de Atlanta. Quero apresentar cada um dos que estão aqui hoje, Senhor. Diferentes, somos todos diferentes,
com diferentes personalidades, caráteres, mas nos une esse anelo de ser curados. Nos une essa necessidade de restauração. Pai, eu quero pedir que você seja misericordioso conosco. Ainda que não mereçamos, mas temos Jesus intercedendo. Pai, por favor, nos olhe com misericórdia. Nos olhe com bondade. E quero pedir, Pai, especialmente por aquelas pessoas que hoje chegaram aqui com o coração quebrado, com o coração em pedaços, Pai. Trazendo, Senhor, só traumas, só dores, só angústias. Pai, eu quero pedir que você possa transformar esse choro de dor, que você possa dar um cântico novo a essas pessoas que hoje sofrem. Pai, escuta a nossa oração e nos abençoe. Eu peço por Jesus a minha oração. Amém. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, abundante, até no lugar vazio. Darei músculos firmes, ossos fortes, e vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca se seca. E vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida, e vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Restaurarão ruínas antigas, reconstroem e renovam, e tornam a comunidade habitável outra vez. Isaías capítulo 58. Que Deus abençoe vocês e que tenham um lindo sábado.